Bom dia, nono ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, fazendo a correção das páginas 278 até a página 280, tá? E vamos começar o capítulo 2 hoje, falando sobre hereditariedade, né? Nas páginas 281 até a página 286. Como nós falamos, né, em aulas anteriores, gente, esses conteúdos do capítulo 1, eles já foram trabalhados no primeiro livro desse ano, lá na disciplina de Biologia. Portanto, né, é tanto que nós já concluímos o capítulo 1, porque a gente fez quase que somente uma revisão do que foi abordado lá. Quando vocês foram fazer o exercício, eu acho que alguns de vocês já devem ter se chamado a atenção que os exercícios eles são praticamente os mesmos, né, com exceção da 7ª questão, né, que estava lá no livro de Biologia, no livro 1 de Biologia de vocês, tá? Então, confiram esse capítulo, comparem, né, essas páginas 278 até a página 280, que vocês vão encontrar as mesmas questões, com exceção, como eu falei, da questão 7. Então, a gente vai fazer uma correção aqui mais breve, ok? Na primeira questão, mostra, né, pergunta para você marcar a sequência de etapas do processo de fossilização. Né? Nós marcamos aí o item E como o item correto. Essa questão ela já estava lá naquele livro, né? No livro 1 de Biologia. Tá? A segunda questão pede para você marcar também para preencher aí a transformação evolutiva dessas estruturas ao longo das gerações. Ocorre em função da seleção natural, né? E indicam uma evidência evolutiva denominada de homologia. Também nós já respondemos, né, item D como item correto. Terceira questão é uma questão que fala sobre as superbactérias, tá? E pede para você marcar sobre esse assunto a alternativa correta, que seria o uso indiscriminado de antibióticos pela população pode levar ao crescimento de bactérias resistentes a vários antibióticos. Portanto, o item B de bola. Na página 279, né, nós temos algumas questões, né? Lembra dessa questão? Ó, item A, o gafanhoto é verde porque vive na grama. Item B, o gafanhoto vive na grama porque é verde. Então, essa colocação, nós temos duas afirmações. A primeira afirmação, ela leva em conta, né, os pensamentos de Lamarck, porque supõe que o gafanhoto se adaptou ao meio, tornando-se verde. Já a segunda, né, é darwinista, pois considera que o gafanhoto vive na grama porque é portador de uma característica, no caso, ser verde, né, favorável, e o ambiente vai selecionar os indivíduos portadores dessa característica, ok? Então, essa questão também estava lá no livro 1 de Biologia. Segunda questão. Com base em seus postulados, Darwin poderia ter sido autor de uma das frases a seguir. Indica a alternativa que contém essa frase, né? O voo dos morcegos foi possibilitado pelo gradual desenvolvimento das asas. Então, isso aí seria o pensamento de Darwin, B de bola. A terceira questão. Como os fósseis podem contribuir para a compreensão da teoria evolucionista? Porque eles podem, né, indicam parentesco entre indivíduos pesquisados, além de fornecer informações de seres que já não estão mais presentes, né, seres que já foram extintos ao longo da evolução. Quarta questão. O que os estudos de embriologia comparada indicam? Né? Eles indicam, com base na análise dos embriões, logo nos estágios iniciais do embrião, que eles surgiram de um ancestral comum. Isso baseado em quê? Na análise das primeiras etapas do desenvolvimento embrionário daqueles animais, daqueles grupos. Ok? Quinta questão. Diferencie estruturas análogas de estruturas homólogas e exemplifique-as. Né? Nós vimos que estruturas análogas são aquelas que têm origem embrionária diferente e que podem ou não, e que podem ter a mesma função, né? E que têm a mesma função. Por exemplo, asas de insetos com asas de aves. Tá? Insetos pertencem ao filo
dos artrópodes, né, invertebrados, e as asas de aves. As aves pertencem ao grupo dos vertebrados, são grupos com origem embrionárias diferentes. Porém, a função é a mesma, né, de permitir o voo. Estruturas homólogas são aquelas que apresentam a mesma origem embrionária, mas podem ou não ter funções diferentes. É o caso dos braços, do nosso braço, né, das asas dos morcegos. Nós temos o mesmo ancestral comum. Por quê? Porque homem e morcego nós somos mamíferos, tá? Mas a função é diferente. Sexta questão. Essa também estava lá no livro 1 de biologia, tá? Em determinada região da Birmânia, são colocados 5 anéis de metal no pescoço. Aí ele pergunta, essa tradição, né, como está mostrado na imagem, levará ao nascimento de indivíduos com pescoço mais longo nas próximas gerações? Justifique sua resposta, né? A gente viu que não, né? Porque segundo a evolução, as características adquiridas no meio, né, em vida, por interferência do meio, elas não são passadas aos descendentes. Apenas as características genéticas é que serão passadas aos descendentes. A sétima questão, gente, vamos atentar mais para a sétima, tá? Essa sétima aqui a gente não resolveu ainda. Leia a frase a seguir. A diversidade biológica é a mesma desde o início da vida, tá? A qual teoria a frase faz referência? Explique as principais ideias dessa teoria. Então, essa é a teoria do fixismo, né? Ou teoria fixista. Os adeptos dessa teoria, eles acreditam que uma força superior teria criado, em um dado momento, todas as espécies, e assim elas permaneceram até hoje sem nenhuma modificação. Desde a sua criação, elas estão do jeito que elas são hoje. Desde a sua criação até hoje, ok? Então, atentem aqui principalmente para a sétima questão, né? Como eu disse, as demais, elas já foram respondidas lá no livro 1 de Biologia. Agora, vamos passar aí para o Relacionando Conceitos, ok? Origem e evolução dos seres vivos é explicada por hipóteses, né? Biogênese, segundo a qual os seres vivos foram originados de outros seres vivos, tá? A evolução química, criada por Oparin e Haldane, foi testada por Miller e Urey. Os primeiros seres vivos, segundo a evolução química, foram originados de compostos químicos, tá? As hipóteses da evolução, defendida por Lamarck, acreditava na lei dos caracteres adquiridos. A evolução, por mudanças na característica das espécies, as evidências da evolução são a embriologia comparada, a anatomia comparada. A hipótese da biogênese, segundo a qual, né, os seres vivos foram originados da matéria bruta. Tá? No fixismo, segundo a qual as espécies não mudam com o tempo, ok? E segundo o pensamento de Darwin, né, ele acreditava no processo de seleção natural. Então, vejam se vocês fizeram, né, direitinho esse preenchimento aqui do mapa de conceitos, ok? Agora, nós vamos falar aqui, vamos reforçar aqui em ciências o conteúdo de biologia que nós já trabalhamos, né, em aulas anteriores, né, que é célula. Então, a parte da biologia que estuda a célula é chamada de citologia. A célula, gente, é a unidade morfológica e fisiológica de todo e qualquer ser vivo, né? Sem a célula não existe ser vivo, tá? Então, existe uma teoria, né, que foi conhecida, né, como teoria celular, que diz 3 pontos importantes. Primeiro, todo ser vivo é formado por célula, tá? Célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos e toda célula provém de uma célula pré-existente. Daí existem 2 tipos básicos morfológicos, né, de células. São elas as células procarióticas, que têm uma organização mais simples, e aqui as células eucarióticas, de animal e de vegetal. Nas células procarióticas, ela tem membrana, né? Toda célula tem membrana plasmática. Ela tem um DNA, que é o material genético todo disperso no citoplasma, em uma região chamada de nucleóide. Existe uma parede celular e uma cápsula. Pode apresentar essas fímbrias, que são essas pequenas projeções que estão aqui na cápsula, que fazem com que essas
essas células possam se aderir melhor a um determinado local, tá? Fluido corporal. E aqui nós temos o flagelo, que serve para a locomoção dessa célula. Observe que no citoplasma da célula só existe apenas um único organoide, que são os ribossomos, tá? Não existem as organelas celulares em si. Nas células eucarióticas, o núcleo é organizado, o núcleo é definido, por quê? Porque tem carioteca, né, delimitando e contendo todo esse conteúdo, e tem aqui uma série de organelas celulares, observem as formas e funções específicas que nós vamos estudar nos próximos slides, ok? Relembrando, né, que a célula ela tem 3 partes básicas, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, e aqui a gente vai novamente explicar mais um pouquinho sobre cada uma dessas partes da célula. Começando, né, com a membrana plasmática. Ela aqui nós temos o modelo do mosaico fluido. Esse modelo nós temos 2 camadas, tá? Aqui é uma camada, aqui é outra, de lipídios, né, especificamente chamado de fosfolipídios. E temos mergulhado nessa camada de fosfolipídios proteínas, tá? Que dá uma dinâmica, uma fluidez na membrana. A membrana, né, é que controla, delimita a célula e controla a entrada e saída de substâncias na célula. E esse modelo ficou conhecido como o modelo do mosaico fluido, que foi proposto por Singer e Nicholson em 1972. Bom, agora vamos falar sobre o citoplasma. O citoplasma é toda aquela região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, né? E é onde ocorre a maior parte das reações da célula no citoplasma. Então, nós temos uma parte gelatinosa do citoplasma, chamado de citosol, é como se fosse uma geleia, onde ficam mergulhadas todas essas organelas que nós vimos nas células anteriores, que nós vamos estudar agora de forma fragmentada, tá? Então, aqui nós temos essa estrutura que parece ser grande, mas na célula ela é vista só como um pontinho, tá? Pontinha da caneta, que são os ribossomos. Os ribossomos são formados por 2 subunidades, uma maior e uma menor, e eles são essenciais para que a célula possa sintetizar e produzir proteínas. Então, aqui a gente tem um tipo de fita, né, formada a partir do DNA da célula lá no núcleo, chamado de RNA, é um ácido ribonucleico. Então, para esse ácido ribonucleico aqui, ele formar uma proteína, precisa de quem? De um ribossomo, certo? Para que a célula possa produzir a sua própria proteína. Agora vamos falar sobre o retículo endoplasmático, né? O retículo ele é formado por uma rede de canalículos, tá? Integrados, que partem desde a carioteca e vão se espalhando ao longo do citoplasma, né? Qual é a função dessa organela? Produzir e transportar substâncias na célula. Podem transportar proteínas, podem transportar lipídios, né? E nós temos aqui na imagem os 2 tipos de retículo endoplasmático. Aquele que tem os pontinhos, que são os ribossomos aderidos, chamado de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, e o retículo endoplasmático não granuloso, também chamado de liso. Qual é a diferença entre eles? O rugoso tem ribossomos, o granuloso não tem ribossomos. E também a função da síntese de proteínas, pela presença dos ribossomos, que são estruturas responsáveis pela síntese proteica. E o retículo liso, ele vai produzir lipídios, né? E está associado também à desintoxicação do organismo, quando você toma algum medicamento, né? Quando ingere alguma bebida, né? Tá bom? Vai desintoxicar. Agora vamos falar sobre o complexo golgiense, esse sistema de bolsas que ficam empilhados uns sobre os outros, né? De onde brotam essas pequenas vesículas. Essas pequenas vesículas aqui, gente, são chamadas de lisossomos, que é uma outra organela que a gente falou, tá? Em aulas anteriores, que é envolvida, né, uma dupla membrana que forma essa organela, os lisossomos, e é cheia de enzimas digestivas, tá? Mas o complexo, o que ele faz? Ele vai receber tudo que foi produzido no retículo endoplasmático, vai armazenar e vai secretar essa substância através dessas pequenas vesículas secretoras, que vão ser quem? Os lisossomos, que vão conter enzimas digestivas, tá? Agora vamos falar sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que são encontradas dependendo da célula, se ela precisar de muita energia, vai ter um número maior de mitocôndrias naquele órgão, naquela estrutura, porque corresponde à casa de energia da célula, tá? Ela é formada por 2 membranas, a externa, essa daqui, ó, e a interna que forma essas dobras, tá? Essas dobras,
ela forma o que a gente chama de matriz mitocondrial. E aqui a gente tem as dobras em si, que são as cristas mitocondriais. Essa organela ela tem uma característica diferente, junto com os cloroplastos. São as únicas organelas que têm duas membranas nas células, são mitocôndrias e cloroplastos, e tem a capacidade de se duplicar sozinha. Por quê? Porque ela tem um DNA próprio, tá? Tá aqui o DNA dela, independente do DNA da célula. Agora vamos falar sobre o núcleo, né? O núcleo, geralmente, ele é único, tá? Tudo isso aqui é um núcleo, tá, gente? Foi retirado de uma célula. Estou vendo ali só o núcleo. Então, a maioria das células apresentam apenas um único núcleo, elas são chamadas de uninucleadas, mas existem células, como as fibras musculares, que apresentam vários núcleos, né? São chamadas de plurinucleadas, aqui está errado. E existem células que não apresentam núcleo, que são chamadas de anucleadas, como é o caso, por exemplo, das hemácias. O núcleo, geralmente, a forma dele acompanha a forma da célula, mas a maioria dos núcleos eles têm uma forma esférica, podendo também ser um pouco compridinho, né, oval. Tá? Nós temos aqui 4 constituintes do núcleo. Nós temos a carioteca, ou membrana nuclear, que é cheia de poros, que permite o intercâmbio de substâncias do núcleo com o citoplasma da célula. Temos a cromatina, que são esses fiozinhos que correspondem ao DNA associado a proteínas, né, onde é o nosso material genético. Tem o nucleoplasma, que é esse fluido, é como se fosse um citoplasma dentro do núcleo, onde vão ficar mergulhados a cromatina. E o nucleolo, que é esse corpo mais denso aqui, que pode ter 1 ou 2 por célula, que vai ser responsável por produzir proteínas, né, e formar ribossomos, tá bom? Então, esse núcleo, gente, de acordo com a idade da célula, ele vai mudar, ele vai passar por mudanças, por modificações, tá certo? E, no caso, quando a célula entra em divisão celular, a carioteca e o nucleolo, eles vão se desintegrar e só vão ser refeitos no final do processo de divisão celular. Então, o núcleo é o centro de comando de tudo que vai acontecer dentro daquele ambiente, que é a célula, e é responsável pela hereditariedade, ou seja, o núcleo contém a cromatina, que é o material genético. E os cromossomos, né, como a gente viu na outra aula. Os cromossomos eu só vejo quando a célula está em divisão celular. Quando ela não está se dividindo, que é a maior parte do tempo de uma célula ela não está se dividindo, eu vejo o material genético, que é o DNA associado com essas proteínas, na forma de cromatina. Eu não vejo cromossomos. Ok? E por que a célula entra em divisão, professora? Ela entra em divisão para o organismo crescer ou para formar gametas. No caso da mitose, né, uma célula origina 2 células filhas idênticas à célula mãe, ocorre uma única divisão celular, tá? E esse processo acontece nas células somáticas. Células somáticas são aquelas do meu corpo que não estão relacionadas com a reprodução. São todas as células do meu corpo, tirando quem? Os gametas, tá? E a meiose ela tem como objetivo formar os gametas, né, que são os espermatozoides e os ovócitos. São formados 4 células haploides, né? Por que a meiose forma células haploides a partir de uma célula diploide? Veja bem, porque os gametas eles vão se encontrar no momento da fecundação para originar um novo ser, tá? Então, no caso, o espermatozoide tem N, 23 cromossomos, o ovócito tem N, 23 e origina um organismo com 46 cromossomos, que é o normal da nossa espécie, ok? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Vou passar aqui a agenda de vocês para casa, as páginas 286 e 287 do livro. Então, tenham todos um bom estudo, uma boa semana e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.